Em uma noite onde o horizonte parecia fundir-se com a própria terra, Ramon sentia-se inquieto, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar. O ar estava denso, impregnado de uma umidade sufocante, enquanto as sombras das árvores dançavam de forma antinatural à luz pálida da lua. Então ele olhou para o céu e viu algo que nunca deveria ter visto. No alto, onde deveria haver estrelas cintilantes, havia apenas um vazio insondável. Era como se o universo tivesse se partido, revelando uma rachadura pela qual escorria a essência do caos primordial. De dentro dessa fenda emergiu uma figura, não uma forma no sentido humano, mas algo que transcendia todas as noções de realidade. Era um colosso de existência fragmentada, sua aparência mudando a cada instante. Ora uma massa de tentáculos flamejantes, ora um emaranhado de olhos que piscavam em descompasso, cada um refletindo eras inteiras de destruição. O ar ao redor de Ramon parecia vibrar, carregado por uma energia que rasgava as fronteiras do compreensível. Ele não conseguia desviar o olhar, mesmo enquanto sentia as mãos tremendo, o coração martelando contra o peito e as pernas vacilando como se fossem ceder. A criatura era uma afronta à compreensão, um paradoxo vivo que existia e não existia ao mesmo tempo. Era como olhar para a morte, a vida e o nada simultaneamente. E sua presença não era apenas visível, mas palpável. Ramon podia sentir aquela consciência incomensurável pressionando contra sua mente, tentando forçar seu caminho para dentro. Uma voz irrompeu no silêncio, ou seria apenas a sua própria sanidade se despedaçando? Um sussurro que parecia surgir tanto de fora quanto de dentro de si. Era um idioma que não se traduzia em palavras, mas em sentimentos. Horror puro, um desespero tão profundo que fazia cada nervo de seu corpo gritar por alívio. Cada sílaba era como uma lâmina fria cortando sua alma, prometendo revelar segredos que nenhum mortal deveria conhecer. A noite tornou-se um mar de gritos silenciosos, ecos de gerações passadas que cresceram diante daquela entidade. Ramon viu visões, não com os olhos, mas com sua mente invadida. Eram imagens de mundos consumidos, de civilizações arruinadas por aquela mesma presença. Povos que, como ele, haviam olhado para o abismo e encontrado o olhar de algo infinitamente mais velho e mais poderoso do que qualquer deus concebido pela mente humana. Ele sentiu o cheiro de queimadas ancestrais e ouviu os soluços de criaturas que nunca existiram em sua realidade. O horror era total, absoluto, esmagador. O som que emanava da criatura não era natural, era um lamento gutural que ressoava em frequências impossíveis, reverberando nas entranhas de Ramon como um terremoto interno. Ele caiu de joelhos, sentindo o solo sob ele pulsar como se também estivesse vivo e sofrendo. Sua boca abriu-se para gritar, mas nenhum som saiu. O próprio ar parecia tão pesado que sufocava, e as sombras ao seu redor começaram a se mover, não como reflexos de luz, mas como coisas vivas, famintas e conscientes. Por que eu? Pensou, enquanto seu corpo era dominado por tremores incontroláveis. E como se a criatura tivesse lido seus pensamentos, a resposta veio, não como palavras, mas como uma compreensão visceral que o atravessou como uma faca quente. Ele não havia sido escolhido. Ele não importava. Na vastidão do cosmos, sua existência era menos que a poeira em uma sala esquecida. Ele estava ali apenas porque sua presença era irrelevante, tão insignificante quanto qualquer outro detalhe do universo. Os olhos de Ramon lacrimejavam sangue agora, sua mente forçada a contemplar conceitos que nenhum mortal deveria ousar enfrentar. Ele viu as bordas do tempo sendo rasgadas como um tecido velho, as leis da física retorcidas e cuspidas em formas grotescas. Cada instante parecia conter uma eternidade, e cada eternidade era uma tortura insuportável. O universo não era infinito, era uma cela. E aquela criatura era o carcereiro, vindo para abrir a porta e liberar o caos primigenial. Seus pensamentos se desintegravam, sua consciência tornando-se fragmentos desconexos, como vidros quebrados refletindo apenas trevas. Ele sentia as memórias sendo arrancadas, substituídas por algo vasto e indiferente, um conhecimento que queimava como gelo em sua alma. A criatura, ou o que quer que fosse, se inclinou para ele, sua presença tão avassaladora que o tempo ao redor pareceu congelar. A face, ou aquilo que poderia ser chamado de face, projetava imagens que eram ao mesmo tempo belas e repulsivas, como o nascer do sol queimando em ácido. Ramon viu sua própria vida sendo devorada, reescrita, transformada em algo que ele não podia compreender. E havia mais.
Visões de universos colidindo, galáxias inteiras engolidas por abismos de escuridão consciente. O horror se aprofundava, uma espiral sem fim de desespero. As sombras agora tocavam, frias e viscosas, sussurrando promessas de eternidade no vazio. A noção de tempo desmoronou, minutos ou milênios poderiam ter passado, e ele nunca saberia. Quando a escuridão finalmente o envolveu por completo, Ramon entendeu a verdade final: a humanidade nunca foi o centro de nada. O universo não era hostil, ele simplesmente era indiferente. E enquanto ele era tragado para o vazio, percebeu que não havia fim, apenas o eterno retorno à vastidão do desconhecido, um ciclo sem início ou conclusão. Era o tipo de eternidade que rasgava a alma, um terror divino e demoníaco que nenhuma reza poderia dissipar. Ele tornou-se parte do vazio, um fragmento insignificante na consciência infinita de um horror que jamais poderia ser nomeado.